Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Jeane. Hoje nós vamos estudar História. Nós vamos continuar aquilo que nós vimos na aula anterior, sobre o tempo. Como nós podemos organizar os nossos dias, as nossas atividades, aquilo que a gente faz durante o dia. E também como nós podemos organizar essas atividades num diário, pensando no ontem, no hoje e no amanhã. Pensando como essas atividades, como se dão esses acontecimentos na nossa vida diária, em passado, presente e futuro. Tudo bem? Vamos lá. Como podemos fazer para organizar os acontecimentos do dia? E aí, crianças, como nós podemos fazer para organizar os nossos acontecimentos do dia a dia? Bora lá? Esses acontecimentos, nós vimos com a história de Mila que eles podem ser organizados através de um diário, entre o ontem, o hoje e o amanhã. Você já escreveu um diário? Vamos lá. Esse aqui é meu diário, mas também é uma agenda. Aqui eu planejo o que eu vou fazer no futuro, eu também coloco as coisas que eu consegui fazer hoje. Então, este é meu diário. Você também pode ter o seu na sua casa. Pode ser escrito ou mesmo desenhado. Tudo bem? Hoje nós vamos aprender e também vamos organizar uma história, a história de Cauê. Mas antes disso, eu quero que vocês fechem os olhos e pensem. Pensem em pessoas. Várias pessoas que vocês conhecem. Pensa nas atividades que essas pessoas fazem, o tipo de trabalho que cada uma desenvolve. Você acha que essa pessoa que é um professor, ou mesmo um gari, desenvolve o mesmo tipo de atividade no dia? Eles levam o mesmo tempo de trabalho para fazer essas atividades? O que um faz no dia e faz no outro é a mesma coisa? Não, né? Cada um tem a sua forma de organizar o tempo. Cada um tem a sua maneira e as suas atividades a fazer, as suas obrigações e o seu lazer, né? Então, agora, nós vamos ver através da história de Cauê. Como o Cauê faz para organizar a vida dele, o tempo dele. Cauê, ele organizou o tempo dele. Só que Cauê, ele fez tudo atrapalhado. E ele pediu ajuda para a mamãe dele para ajudar a organizar o diário dele. Vamos lá? Cauê esqueceu de escrever em seu diário sobre o dia de ontem, o dia que passou. Pediu ajuda para sua mãe, para lembrar de algumas situações. Aproveitou para contar sobre o seu dia de hoje. E registrou também algumas coisas que já estavam agendadas para fazer no dia seguinte, no amanhã. Porém, depois de anotar todos esses acontecimentos, percebeu que tudo ficou uma grande bagunça. Vamos ajudar a Cauê a organizar todos esses acontecimentos? Vamos lá? Este aqui é o nosso cartaz com os acontecimentos de Cauê. Aquilo que ele ajudou, a mãe dele ajudou ele a lembrar as ações que ele fez durante o dia. Vamos lá lembrar de tudo que Cauê fez? Vamos lá? Esse é o diário de Cauê. A primeira ação de Cauê foi de acordo com a desordem que ele foi lembrando, tudo bem? Estou ansioso pela minha aula de natação de amanhã. Vamos lá?
Estou ansioso pela minha aula de natação de amanhã. Vocês acham que essa ação de Cauê aconteceu em que momento? Vai pensando aí. Vamos para a próxima. Daqui a pouco vamos na casa da vovó. Novamente. Daqui a pouco vamos na casa da vovó. Essa ação de Cauê foi em que momento? Vamos lá? Fui para a escola e me diverti muito. Vamos lá? Fui para a escola e me diverti muito. Que momento isso aconteceu? Depois da natação, vamos na festa de aniversário do Pedro? Novamente. Depois da natação, vamos na festa de aniversário do Pedro. E aí, quando que será isso? Corrigimos a lição que a professora mandou ontem para casa. Novamente. Corrigimos a lição que a professora mandou ontem para casa. Próxima ação de Cauê. Vamos ler? Jantei em um delicioso restaurante com os meus pais. Novamente. Jantei em um delicioso restaurante com meus pais. Então, estas foram as ações que Cauê fez e a mãe dele ajudou a lembrar dessas ações, que estão de uma ordem cronológica totalmente desordenada. Cauê não sabe se ele fez ontem, hoje, ou ele ainda vai fazer amanhã. Ele precisa de ajuda para organizar. Vamos lá ver quais foram? Primeiro, Cauê, ele tem a natação. Essa é uma atividade. Depois, na casa da vovó. Essa é outra atividade. Depois tem a escola e ele se divertiu muito. Outra atividade de Cauê. Teve a natação e depois dessa natação tem o aniversário do Pedro. Essa foi outra atividade de Cauê. Ele também teve a lição de casa que a professora mandou. Foi outra atividade de Cauê. Ele jantou em um delicioso restaurante com a companhia dos pais. Então, se eu falo esse monte de atividades que eu fiz e não te dou o tempo, não te dou a cronologia, ou seja, a ordem desses acontecimentos, você vai saber que dia que eu fiz a natação ou fui para a casa da vovó? Não tem como saber. Precisamos de uma ordem desses acontecimentos. Olha aqui. Fui. Fui. Está no antes, hoje ou depois? Vamos ajudar a Cauê a ordenar esses acontecimentos? Vamos lá? Estão preparados para a atividade? Vamos lá. Esse é o cartaz da nossa atividade. Vamos ajudar a organizar o diário de Cauê, classificando por ordem de acontecimentos. Vamos lá? Daqui a pouco vamos na casa da vovó. Quando que Cauê fez isso? Daqui a pouco vamos na casa da vovó. É uma ação de Cauê no presente, que ele está acontecendo, que daqui a pouco nós vamos na casa da vovó. Então, nós vamos colocar em que ordem de cronologia no cartaz? Ontem, hoje ou amanhã? Isso mesmo, nós vamos colocar aqui no hoje, porque Cauê vai fazer daqui a pouco, então está no presente. Vamos lá para o próximo? Corrigimos a lição que a professora mandou ontem para casa. Cauê disse que corrigiu uma lição que a professora mandou
ontem. Então, Cauê fez hoje. Então, essa é uma atividade de hoje, no presente. Muito bem. Vamos para a próxima? Fui para a escola e me diverti muito. Cauê foi para a escola e se divertiu muito. Se ele foi, ele falou que ele já foi, porque ele falou fui para a escola. Se é fui, é uma ação que já aconteceu, não é verdade? O fui ficou no passado, é uma ação de ontem. Muito bem. Aqui nós temos o hoje, desse outro lado nós temos o amanhã. Então, isso aqui é a escrita do ontem. Vamos lá. Muito bem. Vamos continuar. Nesse outro cartão, nós temos a seguinte frase. Jantei em um delicioso restaurante com os meus pais. Cauê está falando que ele jantou em um delicioso restaurante com os pais dele. E essa é uma ação de ontem, hoje ou que ainda vai acontecer. Ele falou que ele jantou. Então, se ele já jantou, então é sinal que já aconteceu. Então, nós vamos colocar na ordem cronológica de ontem, do passado. Muito bem. Agora vamos ver o que Cauê planejou para o dia de amanhã, para o seu futuro. Estou ansioso pela minha aula de natação de amanhã. Cauê falou que está ansioso. Ele não vê a hora de acontecer a aula de natação de quando? De amanhã. Então, Cauê já está lhe dando a dica, que é amanhã. Vamos lá? Aqui está a nossa plaquinha da ordem de amanhã. Vamos continuar, porque Cauê ainda tem planos para amanhã. Depois da natação, vamos na festa de aniversário de Pedro. Tem alguma dica nessa frase que fala que Cauê vai fazer ainda? Que isso aqui ainda vai acontecer? Que esse acontecimento já passou? Primeiro, Cauê fala que ele está ansioso pela aula de natação de amanhã. Então, já está falando o que vai acontecer amanhã. Só que nessa frase não está falando, mas está te dando a dica, que é depois da natação. Se ele está falando que depois da natação, então ainda vai acontecer. Vamos na festa de aniversário de quem? De Pedro. Muito bem. Então, crianças, vamos observar o quadro que nós acabamos de ordenar, as ações de Cauê. Vamos lá? Nós vimos que o quadro ele está ordenado numa ordem cronológica dos acontecimentos que Cauê já fez, está fazendo e que ainda vai acontecer. Vamos lá? Ontem fui para a escola e me diverti muito. Jantei em um delicioso restaurante com os meus pais. Então, criança, isso aqui está organizado ontem, hoje e amanhã. Respeitando essa ordem dos acontecimentos, essa cronologia, passado, presente, futuro. Ontem, hoje, amanhã. Tudo bem? Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o tempo, o uso do diário nessa organização do tempo nas atividades diárias de nossa vida. Tudo bem? Para essas e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, crianças! Até a próxima!